As crenças são a base das suas atitudes. Verdade seja dita, todo mundo quer ser aquele cara que consegue ter a mulher que quiser nas mãos. Não importa se faça chuva ou faça sol, se a noite está repleta de homens ou se você é loiro, ruivo ou moreno. Eu diria que ter nas mãos o poder de conquistar mulheres bonitas é que nem ganhar dinheiro. Todo mundo quer, mas poucos realmente sabem como fazer. E se é algo para tão poucos, será que você pode ser um desses? Então eu quero dar uma das melhores notícias da sua vida, sem exagero. Sim, você pode ser um desses. Não estou brincando. Mas para início de conversa, eu preciso de uma coisa muito importante de você. Eu quero que a sua mente esteja programada e preparada para você ser um verdadeiro campeão com as mulheres. Sem esse pequeno detalhe, você não terá chances. Você já viu aquela coisa engraçada que os grandes atletas campeões falam, que eles já se viam desde criança ganhando e levantando a taça do campeonato antes mesmo de participar? Isto é o que os diferencia do resto, eles já se enxergavam no topo antes mesmo de chegarem lá. Esse é o mindset dos vencedores. Eles entram na competição já com uma das mãos na taça, porque suas mentes já estão preparadas para a vitória. Eles não só querem muito, mas eles também têm sensação real de que vão chegar lá e que realmente merecem o que há de melhor. As suas crenças são as bases das suas atitudes. E se você não tiver as crenças corretas, você não irá agir como deve para ser um campeão. 2. Lembre-se, as suas crenças são a base das suas atitudes. A fórmula que eu quero ensinar a você aqui independe da mulher ser muito gostosa, muito rica, ou possuir qualquer barreira para você abordar ela. Mais tarde você vai aprender que barreiras são obstáculos criados pela sua própria mente que servem só para afastar você dos seus sonhos. Acredite, essa fórmula que vou lhe apresentar é responsável por muitos casos de sucesso e ela irá fazer com que as mulheres sejam atraídas automaticamente por você. Se você visse a lata de alguns dos meus alunos que se dão bem com mulheres, você iria ficar surpreso. Sim, tem uns que são muito feios. Tenha as crenças corretas. Você certamente deve conhecer um cara que consegue sair e conversar com qualquer garota na noite. Ele está sempre rodeado de mulheres e pode escolher a mulher que quiser para sair a qualquer hora. Você já se perguntou o que ele tem que você não tem? Talvez você diga que seja dinheiro, beleza ou fama. E é verdade, essas são 3 coisas que possuem algum peso na hora de conquistar uma garota. Mais tarde voltaremos a tocar nesse assunto. No entanto, eu conheço vários caras que são muito bons com mulheres sem serem nem bonitos, nem famosos e muito menos ricos. E digo mais, dos que eu conheço, os que melhor sabem conquistar uma mulher geralmente são aqueles que não possuem nenhuma dessas características. Mas então o que esses caras que estão sempre cheios de mulheres bonitas ao seu redor têm em comum? É muito simples. 3. Eles têm as crenças corretas. Eles sabem como as mulheres funcionam e, entendendo isso, eles tomam as atitudes corretas. No fundo, tudo está baseado nas crenças que eles possuem. Apesar de eles não saírem por aí divulgando as suas crenças, são a partir delas que eles tomam todas as decisões corretas na hora de conquistar uma mulher. Mas quem são esses caras que possuem essas tais crenças corretas que geram atitudes corretas? Afinal, o que é uma crença/atitude correta? Bom, essa pergunta nos traz ao que considero o coração do nosso curso. Digamos que agora eu estou prestes a lhe passar, em pouquíssimas palavras, a chave do sucesso absoluto que você vai ter daqui para frente com mulheres. Tudo o mais você ler nesse curso, inclusive a fórmula que mais tarde apresentarei a você, assim como vídeos, apresentações, e-mails que começaremos a trocar, terá como base um mindset-chave que eu vou apresentar neste instante a você. Vamos lá. Você deve estar ansioso, eu estaria no seu lugar. 4. Então quem são esses caras que, mesmo sem perceber, conseguem se comportar, do mínimo detalhe até as maiores atitudes, exatamente do jeito correto para atrair e conquistar mulheres bonitas? Certamente você já deve ter ouvido falar esse nome antes, eles são os homens alfas da nossa sociedade. Pronto, terminou o livro. Agradeço a atenção de todos e boa sorte. Calma aí. É uma brincadeira. Apesar de eu ter revelado a chave do sucesso de como ser um mestre com mulheres, de nada adianta apresentá-la a você sem ensinar passo a passo 1, o que é um alfa 2, porque vocês devem acreditar em mim e 3, como colocar a fórmula na prática. Sem contar que eu prometi ensinar a fórmula alfa 3F da conquista, não é? Então existem ainda 3 fases mágicas que você precisa saber. Então, como diria o famoso Jack, vamos por partes. 5. A hierarquia. Bom, você já deve ter ouvido falar, talvez na época do colégio, que existe uma matéria em ciências biológicas só para estudar o comportamento de cada um dos animais de um determinado grupo e a posição hierárquica que eles assumem na sua manada. Na prática, as funções e comportamentos de cada animal concedem a ele uma posição hierárquica que determinará o seu papel e a sua importância no grupo. Essa importância poderá dar a ele o privilégio de ele não só ter o comando da manada, mas também de acasalar com a fêmea que desejar. Assim ocorre em todas as espécies animais. E o líder do grupo é chamado pelos biólogos de macho alfa.
A verdade é que, assim como no reino animal, na espécie humana as coisas nunca foram muito diferentes. Em diferentes civilizações, desde a época das cavernas há milhares de anos atrás, passando pelos faraós egípcios, até tribos primitivas indígenas e africanas, o líder do grupo, o Alpa, sempre foi o detentor do privilégio de não só de fato liderar e tomar as 6 decisões sobre o futuro da sociedade, como também de possuírem um verdadeiro harém de mulheres em suas mãos. Imagina a sensação de você poder comer todas as mulheres da sua tribo a hora que desejar. Nada mal, né? É verdade que hoje não temos cavernas e nem caciques, mas continuamos vivendo em grupos. E mesmo sem percebermos, nos comportamos socialmente e assumimos papéis que determinam as nossas posições hierárquicas no nosso meio. E as mulheres, como sempre, possuem naturalmente um faro incrível para detectar quem é o líder alfa do seu meio. E logo que percebem quem o é, sentem-se atraídas como que por um imã por ele. Esse efeito quase hipnótico de atração que um alfa gera nas mulheres ao seu redor é o material de estudo do nosso livro. Por enquanto entenda uma coisa, atração não é uma questão de escolha, as mulheres simplesmente não racionalizam delas se atraírem por um líder alfa, elas simplesmente o fazem inconscientemente. Hierarquia sociossexual em primeiro lugar. Hierarquia significa o mesmo que níveis, como por exemplo, hierarquia militar, soldado, cabo, sargento, coronel, general. Agora por que hierarquia sociossexual entre os homens? Sociossexual significa como as mulheres enxergam o poder social e sexual dos homens e do ambiente onde eles se encontram, ou seja, como eles são vistos na cabeça de uma mulher. Por isso, quanto maior for a sua posição na hierarquia, maior serão as suas chances de se dar bem com elas, pois assim, na cabeça delas, você será um cara com maior poder. Quando uma pessoa pesquisa sobre conquista e sedução na internet, ela geralmente irá achar muito material, onde a maioria será de estudiosos americanos e europeus, que dividem os homens em 2 grandes grupos. São eles, homens alfa, aqueles que têm sucesso com as mulheres. São sempre o centro das atenções para as mulheres, porém nem sempre as mulheres são o centro das atenções deles. Elas mexem bem menos com seu estado emocional e psicológico, porque para eles há sempre um objetivo e vida maior do que as mulheres. O alfa geralmente é aquele homem que gosta de se impor, liderar o ambiente e contar as suas histórias. Geralmente possuem uma personalidade mais forte, são vaidosos e não permitem que nenhuma mulher saia por cima dele. Homens beta, mais tímidos, que passam toda a sua vida sem serem atraentes para o sexo feminino. Aqueles que fazem de tudo para agradar o sexo feminino, são excessivamente educados com elas, se tornam seus amigos, mas dificilmente as levam para a cama. Eles tendem a se declarar para elas antes da hora certa. Claro que isso não significa que um homem beta nunca consiga levar nenhuma mulher para a cama, porém aquelas classe A, estilo divas do cinema, essas sim eles raramente terão chance. Homens delta, aqueles que são considerados normais, que encontram-se entre os alfas e os betas. Não conseguem ser atraentes para as mulheres mais bonitas, apenas para as mais inferiores. Tendem a não gostar das que gostam deles, pois querem as tops, e isso é o que acontece com a maioria dos brasileiros hoje em dia. Vamos seguir adiante. Agora que a gente já conhece a hierarquia sociossexual, por onde devemos começar? Bom, você deve lembrar que há pouco frisamos que crenças geram atitudes. Então, se queremos ter atitudes alfas, devemos primeiro conhecer as crenças alfas. E para isso, a primeira coisa que você precisa fazer é descobrir quais crenças que você tem que são erradas. Você agora conhece o que são os betas, deltas e alfas da nossa sociedade. É muito provável que você tenha atitudes que transitam entre esses 3 personagens. E isso ocorre devido às suas crenças erradas. Quanto menor for a sua posição hierárquica, pior são as suas crenças. Então está preparado para quebrar paradigmas. Pronto para substituirmos crenças falsas por novas crenças muito mais poderosas. Esse é um caminho sem volta. Se você realmente entender quais as crenças que você possui que estão erradas, você não terá outra opção a não ser a de mudar na mesma hora essas crenças e, por consequência, mudar também as suas atitudes. Você vai entender qual é a verdade nua e crua sobre as mulheres e sobre as crenças vencedoras. Mas se você for feminista ou politicamente correto, e não quiser conhecer os poderes que você vai ter ao descobrir como funciona a cabeça de uma mulher, eu aconselho você parar de ler o livro agora. Caso contrário, continue a leitura e seja bem-vindo ao mundo da Fórmula Alfa. Antes de começar a apontar as principais crenças erradas que os homens têm, tenho uma pergunta. Você já pensou por que as mulheres adoram falar que amam os caras românticos e legais mas sempre saem com os caras cafajestes? Você já reparou que tudo o que disseram a você até hoje sobre mulheres traz sempre a ideia de que você precisa se comportar como um cavalheiro, educado e protetor? Você já notou que desde os ditados populares, passando pelas letras de músicas e até as poesias que lemos nas nossas vidas, todas praticamente foram compostas por betas? Então, antes de qualquer coisa, eu vou lhe pedir algo fundamental para podermos seguir adiante nesse livro e termos o sucesso que você está buscando.
E vou querer que você realmente cumpra com esse meu pedido. Combinado? Ele é o seguinte: a partir de agora, esqueça absolutamente tudo que você já aprendeu sobre mulheres. Isso mesmo. Vou até repetir para deixar bem claro: a partir desse momento, esqueça absolutamente tudo que você já aprendeu sobre mulheres. Você está em um novo mundo, e para isso construiremos novas crenças a partir do zero. E antes de você vir dizer que mas eu não sou um típico alfa. Eu vou lhe interromper e dizer algumas coisas. Primeiro, barreiras são obstáculos criados pela sua cabeça. A sua mentalidade agora é a de campeão, então acredite que você será um, e assim você será. Nós nunca conseguimos chegar aonde não achamos que merecemos estar. Preste atenção nessa frase. Além disso, você não precisa virar um macho alfa propriamente dito, desde que saiba como se comportar como um diante de uma mulher. Esse é o truque. Então preste atenção abaixo nessas crenças absurdas que você deve possuir sem nem sequer imaginar. Crenças falsas. Crença falsa 1. As mulheres devem ser perseguidas como um prêmio. Essa crença não poderia estar mais equivocada. Pense em uma crença que está tão errada que a verdade chega a ser o seu contrário. Bom, esse é um exemplo. 9. A partir de agora, você deve ser o prêmio. Pense comigo, o líder de uma manada de cabritos, o cabrito alfa, não é ele quem é disputado por todas as outras fêmeas. Então quem é o prêmio? Bingo, o cabrito alfa. O macho líder. É tão óbvio que até um cabrito sabe fazer, mas não se sinta tão culpado, devido a algumas bobagens culturais, nos ensinam a ser o cara que vai atrás da mulher dar presentes, flores, a sempre ter que surpreender, viver se preocupando com ela, sempre mandando mensagem toda hora que possível, enfim, agora lembre-se comigo, nos filmes que vemos desde criança, a mulher geralmente conhece dois caras, um que faz tudo por ela e o outro que é um filho da puta. Repare que no início ela geralmente fica com o filho da puta, e depois reconhece que o que corria atrás dela era o verdadeiro amor da sua vida. No final do filme então ela fica com um cara legalzão que vivia correndo atrás dela. Final feliz. Não é assim? Esses filmes são a mais pura baboseira. A mulher sente atração pelo cara de maior valor. Depois vou explicar melhor essa questão de valor. Por enquanto entenda, toda mulher gosta de ter o prazer de conquistar um homem difícil e que possui outras opções. Nenhuma mulher é conquistada por um babá ovo beta que vive correndo atrás dela. Vou dar uma dica que você nunca mais vai esquecer. Quando um homem faz o tipo cara legal e babá ovo, que vê a mulher como um prêmio a ser perseguido, isso gera um efeito no cérebro feminino, parecido com o efeito que uma mulher muito gorda de biquíni gera no seu. Você broxa. 10. Nunca se esqueça da gorda de biquíni toda vez que você colocar uma mulher no pedestal e ficar puxando o seu saco. Ela broxa na hora, porque ela quer que você seja o prêmio. Pense quando você vai numa loja e um vendedor fica enchendo o seu saco para você comprar o produto. Você acha isso legal? Não é? Agora pense na Apple. Quando eles lançam um produto, pessoas passam dias na fila só para serem os primeiros a colocarem as mãos em seus produtos. E ainda pagam muito caro por isso. Por quê? Porque é praticamente uma honra, um prêmio. Ter o Apple, ou pelo menos eles vendem essa ideia e a gente acredita. O alfa se faz de prêmio e gera esse efeito Apple nas mulheres. Qual produto você acha mais atrativo? Um que faz de tudo para ser vendido, ou outro que é muito mais escasso e que pessoas ficam dias na fila para terem um? 11. Crença falsa 2. Você deve ser um cara legal. Não existe algo mais broxante para uma mulher do que um cara que é super legal e que faz tudo por ela. Provavelmente você já viu um filme do 007, certo? Você já viu ele dando presentinhos e sendo super gentil com as mulheres? Pois é, por isso essa é mais uma crença errada. Quando falo isso, não quero que você seja também um ogro totalmente mal educado e estúpido com as mulheres. Mais pra frente vou explicar exatamente como você deve agir. Mas entenda, se você for optar por errar por ser um troglodita ou por ser um bacanão que faz tudo por ela, então que erre por ser um troglodita. Sempre há espaço para pedir desculpas por excesso de virilidade, agora nunca pode se pedir desculpas por sua falta. 12. Mulher gosta de homem com opiniões formadas. Se ela agir de forma errada com você e você tratar ela bem mesmo assim, ela nunca vai respeitar você. Mais pra frente vamos entrar em alguns detalhes, mas para quebrar a crença errada pense o seguinte: tenha amor a si próprio. Se você coloca uma buceta no pedestal, você será linchado. Lembre-se de uma coisa: mulheres não têm pena dos homens. Se você agir como um ser inferior, você será despejado e tratado como um ser inferior. Pense na evolução da raça humana. O ser que não se coloca em primeiro lugar desaparece. A mulher não quer se reproduzir com um ser inferior. Ela quer o homem de maior valor que ela conhece. Repare nas mulheres mais bonitas que você conhece e veja com quem elas estão andando. Como são esses caras? Quem está liderando a interação? Nada acontece por acaso. Esses caras têm sucesso porque existe uma forma de agir com as mulheres e eles fazem as coisas dessa forma.
Eles são uma minoria, menos de 5% da população masculina. A sua